Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos, então, dando continuidade à nossa matéria. Estamos agora no módulo de legislação especial para os nossos alunos desse próprio módulo e também os alunos do módulo regular. Agora falamos sobre uma lei interessante, né, meus caros? Que é a lei de tortura. Então, de antemão, eu já quero que vocês peguem aí no Código Penal de vocês, no Vademecum, no material que vocês têm, a lei de tortura. Quem ainda não sabe que lei é essa, eu já coloco aqui para vocês. É a lei 9455 de 97. Aqui está. Lei de tortura, certo? Primeira coisa que eu quero, amigos, fazer com vocês, resolver um pouco da nossa vida. Como assim? Ora, se vocês pegaram a lei, vocês vão se dar conta de um detalhe. Eu tô com a lei em mãos aqui, ó. Define os crimes de tortura e dá outras providências. Nós vamos ter um artigo 1º, está aqui. Nós temos um artigo 2º, nós temos um artigo 3º, e nós temos um artigo 4º. É uma lei com 4 artigos. Então vamos resolver isso da forma mais simples possível. Para começar, eu posso com toda a tranquilidade do mundo eliminar o artigo 4º. Por quê? Porque o artigo 4º diz que está revogado um artigo do ECA. Grande coisa. Isso aqui não vai ser perguntado. Então, dos 4 artigos, só nos interessam 3. Se tu for olhar, o artigo 3º também não nos interessa. O artigo 3º também nos é irrelevante, porque ele diz que a lei entra em vigor na data de sua publicação, 7 de abril de 97. Ok? Já foi. Então, o que aconteceu? Dos 4 artigos, eu já matei 2. Eu já resolvi 50% do conteúdo com vocês. 50% foi embora. 50% eu já matei. Não nos interessa mais. O que nos interessa mesmo, meus amigos, é o artigo 1º e o 2º. Só que o 2º eu também resolvo rápido. Eu também vou eliminar ele agora de uma vez por todas com os senhores. O que o artigo 2º diz? Olha comigo. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Estamos falando do que aqui, meus grandes amigos? Quando o crime não ocorre no território nacional, a gente chama isso de extraterritorialidade. Então eu pergunto, é possível a extraterritorialidade nos crimes de tortura? É possível. Aliás, no Brasil é muito possível em várias situações. Para vocês terem uma ideia, em alguns países, ou na maioria dos países, só responde por crime de tortura funcionários e agentes públicos. Certo? Se forem particulares, eles vão responder pelas consequências da tortura, como a morte, como lesões corporais, como cárcere privado, certo? E se funcionários e agentes públicos, talvez respondam por tortura. No Brasil, não. O Brasil tem um leque nesse aspecto. No Brasil, tortura não é um crime próprio. No Brasil, tortura é um crime comum. Ou seja, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Pelo menos de regra geral, que é o que a gente tem que saber aqui. Então, meus amiguinhos, cuidem esse ponto. Extraterritorialidade. Quando a gente falou das contravenções, lembram que contravenção não é punida se ocorrer lá fora, mas tortura é. Só que toda tortura ocorrida lá fora vai ser de interesse do Brasil? Não. É preciso que seja obedecida uma dessas 2 condições. E isso aqui tem grande chance de cair na tua prova. A primeira grande situação. Sendo que a vítima brasileira
Se a vítima é brasileira, não tem o que discutir. Sendo vítima brasileira, vai ser aplicada a lei brasileira. O Brasil vai sim ter interesse em aplicar a sua lei. Tá aqui. Mas talvez o agente, o torturador, certo? Esteja torturando uma pessoa que não seja brasileira. Pode acontecer isso? Pode acontecer do torturador estiver torturando uma pessoa que não é brasileira? Sim. E nesse caso, a lei brasileira vai ser aplicada? Vai, desde que o agente esteja em local sob jurisdição brasileira. E esse local sob jurisdição brasileira pode ser uma embaixada lá fora, ou pode ser inclusive um consulado. Pode ser uma embaixada, pode ser um consulado. E aí, pessoal, pouco importa a vítima, se a vítima é brasileira ou não. Mas o Brasil vai ter interesse. E aí vem a grande pergunta. E se o torturador for brasileiro? Aqui nós estamos falando da vítima brasileira. Aqui nós estamos falando de um torturador de qualquer origem que, sob jurisdição brasileira, comete tortura. Mas e se o torturador for brasileiro? Bom, aí, pessoal, é preciso que exista, por exemplo, um acordo internacional, certo? Se tiver um acordo internacional, o sujeito pode ser punido no Brasil. Caso contrário, ele vai ser punido só no seu país de origem, ok? E assim, a gente resolveu o artigo 2º também. Olha que coisa legal! Foi o artigo 4º, foi o artigo 3º, foi o artigo 2º. Nós ficamos agora só com o artigo 1º. Só o artigo 1º. E é exatamente sobre ele que nós vamos agora nos debruçar. É ele que nos interessa agora. Certo? Então vamos entender bem sobre o crime de tortura. Primeiro, tortura é admitida no Brasil? Não. Tem alguma hipótese? Não. Ah, professor, e a questão da teoria da bomba relógio? A teoria da bomba relógio ela é aceita no direito norte-americano, certo? No Brasil não, embora seja razoável o seu entendimento. Ou seja, para preservar um bem maior, a tortura poderia se fazer necessária. Exemplo, um sujeito colocou uma dinamite para explodir uma sala de aula com 40 alunos, mas não se sabe que sala de aula é essa. A polícia teria o direito de torturar esse sujeito para que ele diga onde está essa bomba. No Brasil, nós não temos essa previsão. Tanto que tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Provas obtidas por tortura são provas ilícitas, certo? Então, cuidado com isso. Não se admite, nós temos a lei de tortura definindo os crimes. Outra coisa que vocês têm que cuidar. Todo crime de tortura é porque uma pessoa foi torturada. Concordam comigo? Se teve um crime de tortura, é porque a pessoa foi torturada. Mas nem toda tortura vai ser crime de tortura. Vocês vão entender agora. Vem. O artigo 1º diz: constitui crime de tortura. Aqui está. Constranger alguém, ou seja, esse alguém exige que seja uma pessoa. Então eu não posso torturar animais. Torturar animais pode incidir em crime de dano, maus tratos da lei dos crimes ambientais, mas não vai caracterizar crime de tortura, porque a elementar é alguém. Constranger é forçar a fazer algo que a pessoa não queira. Constranger alguém, modus operandi, violência ou grave ameaça. A violência é física. Aqui tu estás percebendo. A grave ameaça é mental, psicológica. Ok? Esse é o modus operandi. Tem que ter violência ou tem que ter grave ameaça. Tem que ter uma consequência aqui, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Físico na violência, mental na grave ameaça.
certo? E o modus operandi, então, vocês... Bom, aí a imaginação do ser humano é incrível, principalmente quem já assistiu o filme O Albergue, não é verdade? Vocês vão saber questão dos choques elétricos, imersão na água, certo? Saco plástico. Então existe uma série, certo? Um repertório de modos de praticar tortura. Só que nem todo comportamento desses vai caracterizar o crime da Lei 9455. E é isso que nós vamos ver agora. A letra A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Na doutrina, essa letra A é chamada de tortura-prova. Por que tortura-prova? Porque o objetivo do torturador é exatamente esse, obter uma confissão. Então, um indivíduo tortura o outro para que ele diga que realmente saiu com sua mulher. Ou então um policial tortura o preso para que confesse o crime. Vejam, é para obter informação, declaração ou confissão da vítima. Detalhe aqui. Nós temos aqui um crime formal. Se eu sou um policial e eu torturo um sujeito para que ele confesse o crime, mesmo que ele não confesse, o crime já está consumado só porque eu pratiquei esse ato com esse objetivo, com o fim de obter, por exemplo, a confissão da vítima. Certo? Cuidem isso. Informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Por exemplo, um indivíduo pode torturar um filho para que o pai declare, informe ou confesse algo. Também vai entrar aqui na tortura-prova. Muita maldade da banca, muita. Mas se cair, tu vai saber. Se um sujeito tortura outro para que ele lhe dê a senha da conta bancária e o cartão, o crime vai ser de extorsão e não de tortura. Porque aí, meus amigos, nós vamos estar falando não só do sofrimento físico ou mental, mas também da questão patrimonial, da cupidez aos bens alheios. E aí a pena é de 4 a 10 anos e não 2 a 8, como é aqui. Então, se o sujeito aqui, certo, torturar alguém para obter uma informação, declaração, esses dois, de cunho econômico, patrimonial, o crime é de extorsão, do 158 do Código Penal. E não vai ser o crime de tortura. Viram que legal? Cuidado em relação a esse ponto, então. Depois nós temos a letra B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A doutrina chama essa modalidade de tortura para a prática de crime. Tortura para a prática de crime. É óbvio, pessoal, que aqui o que acontece? O torturador tortura alguém para que esse alguém pratique crimes para ele. Então é evidente que ele, torturador, responderá pelo quê? Pela tortura, pelo crime de tortura desta lei, e também por todos os crimes que o torturador praticar. Por quê? Que o torturado praticar. Por quê? Porque o torturado aqui, ele é longa-manus. O que é isso, longa-manus? Ele é o instrumento para que o torturador cometa aqueles crimes. Então, por exemplo, o torturador diz assim, ó, tu vai até tal local, nesse local tu recolhe o dinheiro da boca de fumo e mata o fulano e o beltrano. Se tu não fizer isso, eu vou matar teu filho. Olha a tortura psicológica. O torturado vai lá, recolhe o dinheiro da boca de fumo e mata aquelas pessoas. O torturado não vai responder por esses crimes, porque ele está vinculado por coação moral irresistível. Ele foi o instrumento do torturador, mas o torturador vai responder por tráfico de drogas, pelos homicídios e pela tortura cometida. Agora, cuidado! Cuidado! O torturador botou essa condição, disse, recolhe o dinheiro da boca de fumo, mata aquelas duas pessoas, não mata teu filho.
O sujeito foi, recolheu o dinheiro na boca de fumo, matou uma pessoa, matou outra e decidiu estuprar uma mulher. Esse estupro vai para a conta do torturador? Não. Esse estupro vai para a conta do torturado. Porque aqui não houve a questão do vínculo. Não houve longa-manos aqui. Perceberam esse detalhe? Ele está vinculado, ele não responde por aquilo que está sendo coagido. Cuidado então com isso, pessoal. O torturador é autor mediato. Usa o torturado como instrumento, responde por todos os crimes e pela tortura. O torturado não responde porque está sendo coagido, em coação moral irresistível. E temos ainda a letra C que diz, em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui a doutrina chama essa modalidade de tortura discriminatória. Infeliz o legislador, porque estabeleceu só por raça ou religião. Só raça ou religião. Então, se uma pessoa chega para outra e diz, tu é homossexual, eu vou te meter no pau de arara, para tu deixar de ser viado. Não vai ser crime de tortura. Por quê? Porque não é racial e não é religiosa. Nesse caso, seria por homofobia. Ou então, tortura por ser mulher em razão do gênero. Também não entra aqui. Ou seja, o legislador afastou um monte de casos, deixou só por questão racial ou religiosa. E é por isso que eu falei que nem toda tortura é crime de tortura. Aqueles casos lá, por exemplo, do Albergue, do filme O Albergue, não caracterizaria tortura, porque aquilo é o quê? Gerar sofrimento alheio por sadismo, só por diversão. É para obter informação, declaração ou confissão? Não. É para provocar? É para fazer com que alguém cometa um crime? Não. É por discriminação racial ou religiosa? Não. Então, nesse caso, pessoal, aqueles que estavam torturando aquelas pessoas, se fosse no Brasil, responderiam por lesão grave, por lesão gravíssima, por tentativa de homicídio, por homicídio qualificado, por cárcere privado, por ocultação de cadáver, mas não responderiam por crime de tortura, porque não se encaixa em nenhuma dessas modalidades que vocês estão vendo aqui. Certo? Cuidado quanto a isso, então. Temos um inciso 2. O inciso 2 fala submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Meus caros, aqui também merece um cuidado especial. Aqui eu queria que vocês também tivessem bastante atenção. Por quê? Porque a doutrina chama essa modalidade exatamente pelo que diz ali. Tortura castigo, certo? Tortura, castigo. Aqui está. O que é a tortura castigo, meus amiguinhos? O que caracteriza ela? Primeiro que ela é um crime próprio. Lembrem que eu falei que a tortura é um crime comum? Que tortura pode ser praticada por qualquer pessoa? É verdade. Só que existe exceção. E uma das exceções é essa, a tortura castigo. Porque só quem pode cometer é quem tem a guarda da vítima, o poder ou a autoridade. Então nós podemos aqui falar sobre, por exemplo, pais em relação a filhos, tutores em relação a tutelados, curadores em relação a curatelados. Por quê? Porque são essas pessoas que detêm a guarda, o poder ou a autoridade, como diz ali, certo? A violência ou grave ameaça é inerente ao tipo, né? Toda tortura tem isso, gerando
intenso sofrimento físico ou mental. E por que agora o nome tortura-castigo? Porque o objetivo é aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Só que existe uma questão que tu tem que cuidar para a tua prova. E que questão é essa? Talvez a examinadora queira que tu diferencie o crime de tortura-castigo do crime de maus-tratos do Código Penal, que está lá no artigo 136. Vamos supor que ela dê um exemplo assim, ó. Dê um exemplo que um pai, para castigar o filho, deixa ele por alguns dias sem comer. E pergunta se isso é maus-tratos ou tortura-castigo. Sabe o que tu vai perceber? Tu vai perceber que essa conduta do pai, que deixa o filho por um período sem comida, se encaixa e se amolda em tese nos dois tipos penais. Se amolda na tortura-castigo, do inciso 2, aqui, e se amolda no 136 do Código Penal. Se amolda nos dois. E aí como é que tu vai resolver esse conflito aparente de normas? Pela especialidade. Se não aparecer a palavra intenso sofrimento, é maus tratos. Porque lá só fala em sofrimento. Ah, mas era para aplicar castigo. Bom, a reprimenda tem lá e tem aqui. Se falar intenso, é tortura-castigo. Se não falar intenso sofrimento, é crime de maus tratos. E assim tu não vai errar na tua prova. É uma questão valorativa, concordam comigo? De extrema subjetividade. No caso concreto, quem é que vai ter que analisar isso? É o magistrado. É o juiz quem vai, no caso concreto, analisar qual desses dois casos realmente se aplica. Mas a título de prova, intenso sofrimento físico-mental é o determinante. Se for intenso, vocês estão sabendo que estamos falando de tortura-castigo. Caso contrário, é crime de maus tratos. Certinho? Suave na nave? Beleza. Aqui está a pena, né? Reclusão de 2 a 8 anos. Crime de elevado potencial ofensivo. A pena mínima ultrapassa 1 ano. Certo? Cuidem esse ponto. Bom, seguindo, a mesma pena, 2 a 8 anos, vai ser para aquela pessoa que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui, meus amigos, também a doutrina dá um nome. Aqui nós temos a chamada T de tortura, de pessoa presa, TPP, tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. TPPP-SMS, tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Então, qual é o primeiro requisito para essa modalidade de tortura? Que seja uma pessoa presa ou internada nos hospitais psiquiátricos forenses. Certo? E aí, o que acontece? Os agentes penitenciários ou os funcionários do Instituto Psiquiátrico submetem o indivíduo a sofrimento físico ou mental. Nesse caso, a mesma pena, 2 a 8 anos. Muitos perguntam em sala de aula qual seria o enquadramento. Vocês lembram daquele menino que tentou furtar uma bicicleta ou não tentou? E aí foi tatuado na testa dele: sou ladrão e vacilão. Será que isso é tortura? Foi para que ele desse uma declaração, informação ou confissão? Não. Ninguém pediu para ele confessar nada, declarar ou informar nada. Então tá fora a tortura à prova. Foi para que esse menino praticasse algum crime? Não. Então tortura para prática de crime também está fora.
Foi por questão racial ou religiosa? Não. Então também está fora a tortura discriminatória. Foi para aplicar um castigo? Sim, foi. Só tem um detalhe. Tem um grande detalhe. Os tatuadores tinham a guarda daquele rapaz? Não. Tinham o poder? Tinham, mas não era o poder legítimo. O poder tem que ser legítimo. Então não vale. A autoridade tinham? Não. Mesmo motivo, um traficante que manda para o pau de arara um elemento da sua organização criminosa para castigar. Não é tortura-castigo, porque o poder que o traficante tem não é um poder legítimo. Mesma coisa aqui. Então não entra também na tortura-castigo. Esse menino não estava preso, nem submetido à medida de segurança. Logo, os tatuadores não cometeram crime de tortura. Os tatuadores cometeram lesão corporal gravíssima. A pena é a mesma. Reclusão de 2 a 8 anos é a mesma. A única diferença é que a lesão gravíssima, nesse caso, não é equiparada a crime hediondo. Se eles fossem encaixados por tortura, bom, aí você sabe, né, que tortura é equiparada a crime hediondo. Aqui não é o caso, certo? Aqui não caracteriza dessa maneira. É lesão gravíssima pela deformidade permanente, pelas cicatrizes que ficaram. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Certo? Cuidem esse ponto. Bom, nós temos agora um parágrafo 2º. Parágrafo 2º que diz: aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de apurá-las ou evitá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui sim, aqui a gente chama de omissão na tortura. Omissão na tortura. O que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que existem pessoas que têm o dever de evitar a tortura ou de apurar a tortura, mas elas cruzam os braços, elas não fazem nada. Se não fosse esse parágrafo 2º, eles responderiam pela mesma pena do torturador, porque eles são garantes. Só que o legislador aqui preferiu Então, exemplo, o policial vê... olha um exemplo. O delegado de polícia vê que os seus funcionários policiais estão torturando um preso para que ele confesse, mas o delegado não faz nada. Os policiais cometem tortura à prova, com pena de reclusão de 2 a 8 anos. O delegado responde por omissão na tortura. Por quê? Porque ele deveria evitar e não o fez. Depois o ato chegou para o juiz corregedor e o juiz corregedor não abre expediente para apurar. Esse juiz corregedor também responde por omissão na tortura. Certo? Também responde com uma pena de 1 a 4 anos. São pessoas que têm a obrigação de evitar que a tortura aconteça ou de apurar a tortura que ocorreu, mas decidem não fazer nada. Bom, óbvio que não existe tortura culposa. Todas elas são sempre a título de dolo. Certo? O parágrafo 3º traz para nós a chamada tortura qualificada, certo? É a tortura qualificada. E o que seria, meus amiguinhos, a tortura qualificada? Aquela pena de 8 a 12, aquela pena de 2 a 8, ela vai aumentar, tanto o mínimo quanto o máximo. Primeiro, se resulta da tortura a lesão de natureza grave ou gravíssima, ou seja, aquelas hipóteses do artigo 129,
parágrafo 1º e 2º do Código Penal. A pena que era de 2 a 8 passa a ser de 4 a 10. Então nós estamos diante de uma tortura qualificada. E se resulta na morte, aí é 8 a 16. 2 a 8, 8 a 16. E aí eu gostaria que vocês cuidassem, porque isso cai em prova que nem água. Diferenciar a tortura qualificada pela morte do homicídio qualificado pela tortura. Certo? Tem tortura nos dois. A diferença é que aqui nós estamos no artigo 1º, não é isso? Parágrafo 3º da Lei 9455 de 97, que a pena aqui é de 8 a 16 anos, e aqui nós estamos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, que a pena é de 12 a 30 anos. Em suma, A tortura B e B morre. A tortura B e B morre. Qual é o crime que o A cometeu? Tortura qualificada pela morte ou homicídio qualificado pela tortura? Vai depender do dolo. Ou seja, vai depender da intenção. Se a intenção do A é matar, aí nós vamos ter homicídio qualificado pela tortura. Porque a tortura é o meio que ele escolheu para gerar a morte. E aí é crime puramente hediondo. Certo? A pena é de 12 a 30 anos. Todavia, se o dolo é de torturar, a morte foi culposa. A intenção era só torturar. Dolo na tortura e culpa na morte. Aí nós teremos tortura qualificada pela morte da lei de tortura. É um crime préter doloso. Então cuidem com essa diferenciação aqui. Chances de cair em prova extremamente grandes. Voltando, nós temos um parágrafo 4º, também interessante. O parágrafo 4º, amigos, trata da tortura majorada. Tortura majorada. O que é isso? Significa que a pena é de 2 a 8, ou é 4 a 10, ou é 1 a 4, ou é 8 a 16, só que vai ser aumentada de 1/6 até 1/3. Certo? Pega-se o 2 a 8, pega-se o 1 a 4, pega-se o 4 a 10, se grave ou gravíssima, pega-se o 8 a 16, se seguida de morte, e aumenta-se de 1/6 a 1/3. Inciso 1. Se o crime é cometido por agente público. Pessoal, é óbvio que quando é um agente público cometendo a tortura, o crime, por consequência, é pior. Então é claro que ele é merecedor desse aumento que está aqui, que vocês estão vendo que é de 1/6 a 1/3. É evidente, ele é merecedor. Então cuidado em relação a esse ponto. Todavia, vocês têm que cuidar um detalhe. Essa majorante do inciso 1, ela não se aplica, meus amigos, ela não se aplica aqui, ó, na tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Por quê? Porque aqui, meus amigos, já é condição, já é requisito que o torturador seja um funcionário público. Aqui é uma modalidade de crime próprio. Então, toda a tortura do parágrafo 1º seria majorada. Então, aqui não se aplica. Em todas as outras, sim. Se for um agente público, vai ter um aumento de 1/6 a 1/3. Cuidem esse detalhe. Inciso 2. Se o crime é cometido contra criança, ou seja, até 12 anos incompletos. Por quê?
Porque criança, amigos, é mais vulnerável e os danos são maiores. Gestante, pelo risco que tem ao feto. Detalhe, tem que o agente conhecer a gravidez. Portador de deficiência, dificuldade de se defender. Adolescente, trauma que pode gerar. Maior de 60 anos, amigos, respeito à dignidade do idoso. Todos esses casos aumenta-se de 1/6 a 1/3. E 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Se o crime é cometido mediante sequestro. Pessoal, muito cuidado aqui. Mas muito cuidado mesmo. Por quê? Porque parte-se do pressuposto que eu só posso torturar uma pessoa se eu tenho ela em meu poder. Então toda tortura seria majorada, porque eu sempre vou ter uma pessoa confinada comigo para que eu possa torturá-la. Por isso que se entendeu na nossa doutrina que essa majorante aqui da tortura com sequestro só se aplica se eu manter a pessoa sob meu poder por mais tempo do necessário para a tortura. Exemplo, eu mantenho uma pessoa por 2 horas em meu poder. Ela está sequestrada. Mas acabou a tortura, ela já não está mais comigo. Aquelas 2 horas foram as necessárias para torturar. Essa majorante não vai incidir. Agora, se eu por acaso torturo a vítima por 2 horas e mantenho ela confinada por mais 5, aí sim, pessoal, aí sim eu vou ter o quê? Aí eu vou ter, meus caros aqui, a majorante, porque eu mantive essa pessoa por mais tempo do que o necessário para torturá-la. Certinho? Cuidem isso. Quanto mais majorantes ocorrerem no caso concreto, mais eu vou ter o aumento. Cuidem esse ponto. O parágrafo 5º, nós não chamamos ele de pena. O parágrafo 5º é efeito da condenação. Parágrafo 5º é efeito da condenação. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro, não é até o dobro, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Acarretará a perda do cargo. Tinha um cargo, perdeu. Agora, para conseguir retomar o cargo, só por concurso de novo. Só que, pelo dobro do prazo da pena aplicada, não pode. Certo? Então, se eu tinha um cargo e fui condenado a 6 anos, eu perdi o cargo e por 12, ou pelo menos aqui, por 12, eu não posso me habilitar novamente para esse cargo. O legislador foi benevolente aqui, porque na minha concepção, torturador aqui é covarde. E sabe quando ele deveria ter de volta o direito de assumir um cargo? Nunca mais. Mas aqui o legislador deu o limite. Dobro do prazo da pena aplicada. Cuidem com o parágrafo 6º. Penúltima informação. O crime de tortura é inafiançável. O que isso quer dizer? Não tem como pagar uma fiança na delegacia e sair pela porta da frente dando tchauzinho de miss. Não tem como pagar fiança, mas isso não quer dizer que não admita liberdade provisória. Isso é muito importante que vocês saibam. Admite liberdade provisória? Admite. Basta que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Certo? Não estão presentes esses requisitos, depois o sujeito vai ter a liberdade provisória. Mas fiança não há possibilidade, não só pela lei de tortura, mas porque a Constituição também proíbe. E proíbe também graças à anistia, assim como a Constituição proíbe para a tortura, para o terrorismo, para o tráfico de drogas e para os crimes hediondos. E por fim, parágrafo 7º. O condenado, ou seja, recebeu a sentença condenatória, previsto por crime de tortura, salvo a hipótese da omissão de tortura. Ah, e um detalhe,
esse efeito aqui é automático. O juiz não precisa fundamentar, ok? Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Cuidem. Atualmente o entendimento jurisprudencial é que não, certo? Fere a individualização da pena. Quem vai determinar o início do cumprimento da pena é o juiz dentro das regras legais. Pelo Código Penal, se o sujeito recebe uma pena até 8 anos, certo? Nada impede que ele comece a cumprir pena no regime semiaberto, por exemplo. Nada impede. Então, cuidem com esse ponto. Esse iniciará, não. Hoje nós temos como poderá iniciar no regime fechado. Mas dependendo da pena, pode começar no semiaberto. E dependendo da pena, pode começar a cumprir, inclusive, no regime aberto. Certinho? Cuidado em relação a isso. E olha aí, fechamos a nossa lei. Fechamos a lei de tortura. Cuidem, pessoal, se vocês entenderam tudo o que eu falei, fico feliz, porque vocês vão acertar na prova. Esse vídeo vai de degustação também, para os amigos que nos acompanham lá no YouTube. Então, quem está acompanhando essa aula no YouTube, vem comigo, te inscreve no canal, deixa o teu like, seja um seguidor do Portal do Criminalista. Aos alunos, sigam, espalhem a semente, a gente vai com tudo. Fé em Deus e pé na tábua. Um grande abraço, meus caros, até a próxima. Tchau, tchau.